mas chegou o momento que vocês gostam, né? É claro. Vocês mandaram lá as perguntas no Instagram e agora eu vou responder por aqui. São 5 perguntas que eu seleciono lá, as melhores, as que eu acho boas. Vira um vídeo aqui no YouTube com respostas mais longas, porque no Instagram não dá pra responder tudo. Mas, se você quer perguntar as coisas pra mim, me segue lá no Instagram, @VictorFontanatel. Victor Fontanatel, me segue lá no Instagram e você vai poder fazer as perguntas. Às vezes eu respondo lá, às vezes eu respondo cá. Hoje a gente vai falar do Super Xandão, que não é o Alexandre de Moraes. Alô, Polícia Federal! É o streamer. A gente vai falar sobre a Blaze e o que isso tem a ver com teologia. Pois é, deram um jeito de perguntar isso. Vamos falar sobre compreensão do texto e ajuda do Espírito Santo, expor evangelho para católico. Que negócio é esse? Inconstância, como que eu lido com ela? E substituição penal e Christus Victor. Hoje a coisa tá teológica, né? Hoje a coisa tá teológica. Então vem comigo que eu vou responder essas dúvidas que você tem. Olá, eu sou o Victor Fontana, esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco seu também. Para isso basta que você se inscreva nesse canal, ative as notificações, deixe o seu like, deixe o seu comentário. Assim você ajuda a si mesmo, porque você vai ter mais conteúdo teológico na sua timeline. Aqui a gente fala de Bíblia, de teologia na medida do possível todos os dias, e se você gosta desse tipo de conteúdo, é aqui que você tem que estar. Por isso você tem que fazer o quê? Se inscrever, verificar se você está inscrito de verdade, se as notificações estão ativadas, aquele sininho, bate o sininho lá pra ver se tá notificando no teu YouTube aí as coisas que você tem que resolver. E esse foi o meu melhor jeito de imitar Iago Martins, que fala na velocidade da luz. Não é o meu caso. Não é o meu caso, eu já não consigo, já perdi o fôlego. Não sou mais jovenzinho, quando eu era jovenzinho também era lento. Então, enfim. Você já sabe, né? Não se esqueça de deixar aqui o seu like. Se já é inscrito há mais tempo e acredita no nosso conteúdo e no nosso trabalho, considere a hipótese de se tornar um membro. Quer mandar perguntas pra gente? Me segue no Instagram. Muito bem, mas vamos à primeira pergunta, sem mais delongas, que você mandou. Quando a pessoa não entende o texto bíblico, é porque ela não tem o Espírito Santo? Olha só que pergunta legal, cara. Porque assim, ó a lógica que a pessoa tá fazendo aqui. Se o Espírito Santo é quem nos ajuda a interpretar o texto, é quem nos faz compreender a Bíblia, e essa é uma base da doutrina dos reformadores dentro do protestantismo, isso é muito importante, o Espírito Santo nos ajudando na interpretação do texto. Se o Espírito Santo nos ajuda na interpretação do texto, e eu encontro uma pessoa que lê o texto bíblico e não compreende, então isso significa que ela não tem o Espírito Santo, certo? Será? Quando a pessoa não entende o texto bíblico, é porque ela não tem o Espírito Santo? Não. Sendo muito honesto, o raciocínio ele não é válido, tá? Sim, o Espírito Santo é aquele que nos auxilia a interpretar e entender o texto, sem sombra de dúvida. Ele é o nosso Paracletos, o nosso confortador, consolador e também o nosso ajudador na leitura do texto. Sim, isso não significa em momento algum o texto afirma que a gente vai entender por completo aquilo que está revelado, em todos os seus detalhes, em cada um dos seus meandros. Então, existem passagens e textos que são passagens desafiadoras para você, existem passagens e textos que são espinhosos para mim, existem momentos em que o texto bíblico parece não fazer sentido, ou até mesmo o texto bíblico parece nos esconder algum significado que com estudo a gente aprimora e chega mais perto do sentido, mas muitas vezes a gente tem dificuldade de entender, sim. Eu tenho, você tem. O que eu diria é que o Espírito certamente nos auxilia a entender por completo o Evangelho. Isso sem sombra de dúvida. O Evangelho de Jesus Cristo, seu sacrifício, a sua ressurreição, a nossa salvação por meio dele, isso sem sombra de dúvida o Espírito Santo ele tem esse papel central e sem ele a gente não entenderia. E quem ainda não entendeu, sendo calvinista como eu sou,
porque ainda não aconteceu um momento em que o Espírito Santo convenceu de pecado, de justiça e de juízo. Agora, isso não significa que qualquer pessoa que tenha se convertido e recebido o Espírito Santo agora seja capaz de fazer uma exegese competente do capítulo 20 de Apocalipse e chegar a uma conclusão definitiva a respeito daquilo que é o milênio, por exemplo. Se a pessoa não entende o Evangelho, sim, a gente pode dizer que o Espírito Santo ainda há de convencê-la de pecado, justiça e juízo. Agora, se a pessoa ela não entende uma passagem bíblica, aí não, porque tem passagens bíblicas que você não entende, tem passagens bíblicas que eu não entendo, e assim e existem ainda aquelas passagens bíblicas que estão abertas ao debate, e elas estão diante aí de diferentes posições acadêmicas e divergências entre as pessoas que mais estudam. Então não é por aí, tá? Não é por aí. Embora eu entenda o raciocínio que levou a pessoa a fazer a pergunta, mas não dá para dizer que a pessoa não tem o Espírito Santo se ela não entende o texto bíblico, tá? Segunda pergunta: qual é o melhor livro para expor o Evangelho a um católico? O melhor livro para expor o Evangelho a um católico é o mesmo que a gente usa para expor o Evangelho para um evangélico, que é o mesmo que a gente usa para expor o Evangelho para um ateu, que é o mesmo que a gente usa para expor o Evangelho para um agnóstico, que é o mesmo que a gente usa para expor o Evangelho para um budista. É a Bíblia. O melhor livro para expor o Evangelho para um católico é a Bíblia. Ah, Vitor, você tá roubando. O que eu quero saber é um livro de apologética que me ensine por que os católicos são errados e a gente tá certo. Eu sei que é isso que você quer. Você quer um livro que tem um resumo de como que você bate no Padre Paulo. Eu não vou te dar isso. Eu não vou te dar isso porque a apologética anticatólica, via de regra, ela é lixo, uma apologética que faz caricaturas do catolicismo. Lixo, super lixo. Que arma espantalhos do catolicismo. Então, a melhor maneira de você lidar com o catolicismo, e a melhor maneira de você lidar com evangélicos, é com o texto bíblico. Exponha o Evangelho, o sangue de Cristo e sua ressurreição. Exponha a salvação em Cristo Jesus, exponha a cruz. É isso que você tem que expor para um evangélico ou para um católico, porque existem pessoas que não conhecem o Evangelho de fato em tudo quanto é círculo, tá? A apologética, nesse caso, porque uma coisa é apologética no que diz respeito à defesa da nossa fé, ok. Outra coisa é a apologética, que é uma apologética meio entre aspas, do ataque da fé do outro. Isso é sempre marcado por caricaturas, isso é sempre marcado por espantalhos, e quando você ataca a fé do outro baseada num espantalho do que a fé do outro eventualmente você vai encontrar do outro lado um bom argumentador que vai te mostrar a verdade a respeito daquilo que ele crê. E aí, vai encarar? E ao mostrar a verdade a respeito daquilo que ele crê, é capaz que ele te convença. Você quer entender por que tem um monte de pastor virando católico? Porque esse monte de pastor foi exposto a apologética ruim. Contaram para ele no seminário, contaram para ele na escola dominical que católico é isso, católico é aquilo outro. E aí ele entrou em contato com o católico que é apologeta, lá do outro lado, e esse católico desfez todas as caricaturas. O que aconteceu? O cara virou católico. Tem um monte. Da mesma maneira, eles também fazem isso conosco, tá? Eles também fazem isso conosco. Outro dia eu tava vendo um padre falando que no ambiente evangélico a gente não celebra a ceia. Isso é simplesmente mentira. Isso é simplesmente mentira. E eu não sei como o padre tem coragem de, sabendo ser mentira, usar a missa, a Santa Missa, dentro da crença católica, para espalhar mentira. Mentira deslavada, tá? Então, existem católicos que precisam conhecer o Evangelho? Sim. Como que a gente evangeliza? Com o texto bíblico, com a mensagem da cruz, tá? Existem evangélicos que precisam conhecer o Evangelho? Tá cheio. Tá cheio. É só você ver o tipo de pergunta que me mandam nessas caixinhas aqui.
tá cheio. Como que prega o evangelho para eles? Mensagem da cruz, que tá no texto bíblico. Ponto. Terceira pergunta. Super Xandão está certo em recusar o patrocínio da Blaze? Ô, rapaz, que negócio é esse que vocês estão me mandando, hein? Valeu, rapaziada, que tá chegando agora. Pra quem não sabe, meu nome é Xandão, sou fruto de uma vontade divina e último herói da Terra. Se você não conhece o Super Xandão é um boladão, né? Streamer. Então eu acho que ele joga videogame enquanto fala da vida. No final dos tempos, deixa comigo. Com o apocalipse só vai acontecer pros perdedores. Quem tiver do lado do Xandão tá de boa, tudo nosso. E cara, esse negócio da Blaze me fez concordar com o Super Xandão, cara, que não é o Alexandre de Moraes. Alô, Polícia Federal! Não pode ser. Eu nunca pensei que eu fosse concordar tanto com o Super Xandão, que é um cara que, entre outras discordâncias que eu tenho com ele, é um cara que acredita na Terra plana. E acredita na Terra plana de verdade. Mas aqui eu concordo, o Super Xandão tá certo em recusar o patrocínio da Blaze. O dia que você vir cassino aqui no meu canal sendo divulgado, você puxa minha orelha, por favor. Você não vai ver. Porque é o óbvio. Cassino tem uma frase, tá? Que você precisa colocar na sua cabeça. A banca sempre ganha. A casa sempre leva, tá? Cassino é jogar dinheiro na lata do lixo. Ok? E qualquer criador de conteúdo que aceite o patrocínio de um cassino sabe que ele está fazendo o seu público jogar dinheiro na lata do lixo. Ok? Especialmente se esse influencer tem um criador de conteúdo. Agora eles não querem mais serem chamados de influencer, né? A responsabilidade de ser um influenciador é grande, né? Mas especialmente se esse criador de conteúdo tem um público novo, adolescente, ou que acabou de sair da adolescência, que ainda não tem a sua independência financeira, que tá usando o dinheiro dos pais, ok? E o cara vai lá na maior cara de pau do mundo e faz propaganda de cassino, tá? É bem verdade que eu já participei de um programa patrocinado pela Blaze, tá? Então se você for procurar por aí, talvez você encontre e vai me acusar de hipócrita. Não, eu nunca fui patrocinado e jamais aceitaria patrocínio da Blaze. Se não me engano era Blaze ou era outro desses de jogo, tá? Eu não fui ver, não fui olhar aqui, mas eu lembro que eu até fiquei um pouquinho constrangido durante o momento lá que na entrevista o apresentador fala dos apoiadores e tal. Estou super aberto a ser garoto propaganda, patrocinado, blá, 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 de um monte de coisa que eu acredite. Agora, cassino não. Nem adianta fazer proposta. Imagina um canal de teologia fazendo propaganda de cassino. E nem é pelo legalismo que é pecado. Não. É porque, imagina, eu gosto de vocês. Eu quero o bem de vocês. Eu faço teologia na internet pro bem das pessoas. E aí eu vou começar a fazer propaganda de um treco que vai fazer você gastar um dinheiro que nem é seu. Perder dinheiro. Não é gastar, é perder dinheiro. É jogar na latrina, tá? Então, Super Xandão não tá tão rico? Não tá tão rico, mas fez muito bem em recusar o patrocínio da Blaze, tá? Fez muito bem, Super Xandão, ó, eu aplaudo. E o que você falou lá no Inteligência Limitada sobre essa questão, eu assino embaixo. O resto que você falou no Inteligência Limitada eu não sei porque eu não assisti. Inconstância, quarta pergunta. Inconstância ainda parece ser um problema que as lideranças têm dificuldade em lidar. Como você vê isso? Eu vejo isso como uma questão humana. O ser humano, ele é inconstante. Ele é de carne. O ser humano, ele tem uma inclinação para o pecado. E a gente é regenerado pelo sangue de Jesus e a gente busca santificação. Mas é um processo dolorido, lento, difícil, e a gente cai no meio do caminho e a inconstância ela está lá. O que é importante é a gente saber qual é o antídoto para essa irregularidade na vida espiritual. E o texto bíblico me leva a acreditar
que a melhor maneira de se combater essa inconstância, essa irregularidade, é fazer aquilo que Jesus ordenou. Como assim, Vitor? Do que você está falando? Olha, você pega os evangelhos e pega a vida de Jesus e observa aquilo que Jesus fez e imita na prática as coisas que Jesus fez. Em especial, aquilo que Jesus faz pelo próximo. Na medida em que você age espiritualmente em direção ao próximo e coloca em ação a sua fé, aquele calor dos melhores momentos da fé, ele volta. Jesus mesmo disse que a gente encontraria com ele quando a gente fizesse isso. Mas, mestre, quando foi que te demos de beber ou de comer? Em verdade, eu vos digo, toda vez que o fizeste a um destes pequeninos, foi a mim que fizeste. Ou seja, toda vez que a gente ajuda quem precisa de acordo com o evangelho, de acordo com a prática cristã, de acordo com a imitação de Cristo, toda vez que a gente se projeta em amor sacrificial para o próximo, a gente está encontrando Jesus ali. Então a inconstância ela vai sumindo e a irregularidade vai se tornando mais amainada, e esse gráfico da nossa espiritualidade é uma senoide cada vez menos acentuada. Colocar em prática os ensinos de Jesus é muito mais eficiente do que ir no próximo congresso, na próxima banda, no próximo consumo gospel que promete que vai restaurar o teu amor por Cristo e quase nunca dá certo. Quando dá certo dura 2 ou 3 dias, porque eventos espirituais geram espiritualidade eventual. Quinta e última pergunta: é possível combinar substituição penal e Christus Victor? Olha só, cara, que pergunta cabeça, né? Então, antes de mais nada, o que são substituição penal e Christus Victor? Do que este nobre seguidor está falando? Bom, são teorias da expiação. Por que Jesus derramou seu sangue, afinal de contas? Qual é a grande ideia? Substituição penal é aquela que olha para a expiação com X, tá? Não é expiação com S de ficar espiando os outros, é expiação com X de expiar os pecados, tá? A substituição penal, ela parte da ideia mais tradicionalmente aceita no ambiente evangélico de que Jesus substitui o pecador na pena que ele deveria receber. Substituição penal. A morte que deveria ser minha, na verdade é de Jesus. Eis o evangelho. Não é assim que pregaram o evangelho para você? Ah, todos pecaram, carecem da glória de Deus. Agora, como é que a gente salda a dívida? Não, é Jesus quem paga a conta e tal. Tá certo. Isso é substituição penal. Tudo bem, ok. É uma ideia que está lá presente no Novo Testamento. Tá lá. E Christus Victor, o que é? Christus Victor é uma outra teoria da expiação que um camarada chamado Gustav Aulen, ele atribui à patrística, tá? Ele vai olhar para os pais da igreja, ele vai identificar, ele vai traçar um modelo de expiação que está menos relacionado com a substituição da pena e mais relacionado, ou talvez não está relacionado com a substituição da pena, e está relacionado com a vitória de Jesus sobre o mal e sobre o pecado. E é isso que a gente vai encontrar lá nas origens do cristianismo, na igreja primitiva, nos pais da igreja. Então, a expiação é a vitória de Cristo sobre o pecado. Se você for olhar com atenção, o modelo da substituição penal, ele explica muito bem a crucificação. Mas se alguém pregar o evangelho da substituição penal para você, é possível que você fique com a seguinte pergunta: tá, entendi o evangelho, fui salvo, beleza, Jesus morreu no meu lugar. Agora, dentro desse esquema do evangelho, para que serve a ressurreição? Por que Jesus teve que ressuscitar? E quando a gente fala do Christus Victor, da vitória de Jesus sobre o pecado e sobre o mal, e alguém pregando o evangelho a partir dessa vitória de Jesus, e que a verdadeira boa notícia é que Cristo é o Rei, e isso está presente lá no Novo Testamento também. E usar só o Christus Victor como paradigma, talvez alguém queira se perguntar, tá, mas então por que Jesus teve que morrer?
E então você vai ter pessoas que vão tentar combinar ou conciliar a substituição penal com o Christus Victor, que é precisamente a pergunta que está sendo feita aqui. É possível? Cara, possível é. Tem gente tentando fazer isso, tá? Tem gente tentando fazer isso. O famoso N.T. Wright é um desses caras que na verdade não está trabalhando com substituição penal e Christus Victor, ele está trabalhando com uma ideia de justiça forense e participação em Cristo, mas que vai, no fim das contas, vai dar nisso, vai dar em substituição penal e Christus Victor, tá? E ele vai falar de uma escatologia da aliança forense. Quiser saber em detalhes, você pode ir lá em Paulo e a Fidelidade de Deus, né? Que lá na página 1000 e qualquer coisa, acho que a partir da 1040, se não me engano, o N.T. Wright vai tratar dessa escatologia forense e, portanto, do fórum penal, né, jurídica, né, e da aliança. E essa aliança é uma participação em Cristo e da vitória de Cristo. Ou, como Morna Hooker gosta de colocar, da solidariedade participativa em Cristo, em que Cristo é solidário numa troca, ele assume a condição que é nossa e nós assumimos a condição que é dele. Então ele assume a condição de pecado enquanto nós assumimos a condição de santificação, e ali existe o que Morna Hooker chama de uma solidariedade participativa em Cristo. Na minha concepção, existe sim possibilidade de conciliação entre as duas coisas, e isso é quase que necessário para que possa ser contemplado o plano da salvação como um todo, compreendida a morte de Jesus Cristo, também a sua ressurreição e, evidentemente, a afirmação do seu reinado por todo sempre. E, portanto, um Messias vitorioso, um Christus Victor, tá bom? Essas foram as perguntas de hoje, terminamos teologicamente. É assim, tem dia que é mais leve, hoje a gente aprofundou um pouco no final. Espero que você tenha gostado, eu vou ficando por aqui. Até a próxima.